Oi, Escorpião! A leitura de hoje é uma leitura atemporal, então abre o coração e abre a mente para receber. Olá, Escorpião! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Integre-se. Vamos à tua leitura de hoje, que é uma leitura atemporal e coletiva. Então, independente do momento que esse vídeo chegou aí, com certeza tem uma mensagem da espiritualidade para ti. A espiritualidade quer te falar algo, quer te entregar algo nesse momento, tá bom? Então, separa uns minutinhos, traz teu chá, tua água, o teu café pra gente conversar. Vamos lá! Respira fundo, se coloca em estado de permissão para receber. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa, sou terapeuta, taróloga e oraculista. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, ativa as notificações e me segue lá na outra rede também, tá bom? Eita, tá tudo voando, Escorpião. Vamos lá, respira fundo, mensagem atemporal para Escorpião. Vamos descobrir qual é a energia principal, tá? Respira fundo. Energia principal para Escorpião. Para esse momento. E, gente, por ser uma leitura coletiva, não se esquece, né? Não força a encaixar. Se não se encaixar, tá tudo certo, solta pro universo. Energia principal para Escorpião. Olha! Vamos entender melhor. Caiu duas, vamos aceitar as duas. Escorpião, então a tua energia principal, a gente tem um 4 de paus, uma carta que me fala de estrutura, que me fala aqui também de... A gente pode estar falando de relacionamento, de casamento, tá? A gente pode estar falando aqui de uma celebração também. Eu sinto, Escorpião, que vocês têm... Para alguns a gente pode estar falando de relacionamento, mas para outras pessoas a gente pode estar falando de dinheiro, de trabalho, tá? Eu sinto que vocês têm buscado essa estabilidade. O 4 de paus, ele nos fala muito dessa estabilidade, dessa estrutura, né, firme. Para alguns aqui, essa busca dessa estrutura já vem há algum tempo, tá? Então, é como se vocês estivessem se dedicando muito a isso, trabalhando muito para isso. E essa estrutura vem. Depois de alguns desafios, no andar da leitura a gente vai entender se esses desafios ainda estão vindo ou se vocês já estão passando por ele, tá? Mas aqui me mostra que depois de muita dedicação, depois de muito empenho, né? Essa estrutura chega e é mérito de vocês se esforçaram realmente para isso, tá? Mas deixa eu entender melhor do que mais a gente tá falando aqui, Escorpião. Bem, para vocês, Escorpião, tá muito claro a necessidade dessa dedicação, desse empenho, sabe, desse aprofundamento. Eu não sei como vocês, eu não sei bem qual a situação de vocês. Como eu disse, eu sinto muito aqui questão de relacionamento e questão de trabalho profissional, dinheiro. Tem muito isso envolvido aqui, tá? Mas é como se você já vem se dedicando há algum tempo, tá? Para a maioria das pessoas. Como é uma leitura temporal, como eu disse, a gente acessa passado, presente e futuro. Então, talvez você esteja iniciando isso, talvez você já esteja no processo, ou talvez ele ainda está por vir.
Mas aqui eu percebo muito com esse 3 de Pentáculos esse teu empenho, teu estudo sobre isso. Sabe quando a gente tá iniciando algo, mas a gente, por exemplo, tu inicia uma faculdade, né, X, tem todo um processo pela frente. Então, quando tu tá lá no início, tu ainda não tem a bagagem do final, tu ainda não tá fazendo estágio, né? Tu ainda não tá vivenciando aquilo como tu gostaria, que é o resultado final da coisa. Então, é como se tu ainda estivesse nesse processo, tá sendo muito desafiador, talvez tu não tá vendo os frutos disso, tá? O que não significa que os frutos não vão vir, muito pelo contrário. Já na largada, a gente sabe que tu vai sair daí vitorioso, que essa estrutura, né, tu vai ter sucesso na construção dessa estrutura. Mas, durante o processo, muitas vezes, a gente tem que entender que a gente não vai ver os resultados desde o início. E isso pra ti tá sendo muito desafiador, né? Eu tô me dedicando tanto, eu tô me empenhando tanto, eu estou fazendo tanto, cadê o retorno, tá? Então aqui, primeira coisa tá me mostrando que o retorno vem, mas vai precisar que tu mantenha o foco, vai precisar que tu mantenha a direção firme. Nossa, Escorpião, eu sinto muito aqui uma energia assim, tu quer? Beleza, é teu, mas tu vai ter que continuar aqui, ó, firme e forte nessa linha. E quando eu digo firme e forte, não no sentido de sacrifício, é foco no objetivo, é saber onde eu quero chegar, é saber o porquê que eu tô fazendo isso aqui hoje, sem daqui um pouco não ter o resultado que eu tô esperando lá no final, mas eu sei que eu vou ter, entendeu? Então eu preciso continuar. E aqui tá me dizendo também, com essa carta do carro, que vai precisar sim que tu mantenha as rédeas firmes no sentido de não se distrair durante esse processo, seja com a falta de resultados ou com qualquer outra coisa, tá? Vai precisar aqui que tu mantenha o teu propósito firme, tá? E não é à toa que saiu esse 6 de Pentáculos aqui lá no início, dizendo que o resultado vem, mas o 6 de Pentáculos ele fala de uma vitória, mas depois de uma luta, né? Aqui é um cavaleiro voltando, né, para o seu território, para a sua cidade, depois de ter passado por um grande desafio, entende? Então, sim, os desafios fazem parte desse teu momento, desse teu processo, e aqui a espiritualidade está dizendo, mantenha o foco, né? Mantenha a direção. E quando a gente fala mantenha o foco, mantenha a direção, eu quero que vocês percebam que nessa carta aqui o céu tá limpo, o céu está estrelado, tá? O que isso quer dizer pra gente? Que se tu manter, principalmente, o teu mental alinhado, as coisas vão para a direção que tu quer. Mas essa carta fala essencialmente da gente manter os nossos impulsos sob controle, tá? Ou seja, não tem nenhum empecilho à frente. O empecilho pode ser os meus próprios impulsos, que é o cavalo preto e o cavalo branco ali que a gente tem, tá? Então, assim, é muito importante nesse momento a questão de ter muito claro para vocês o porquê que vocês estão fazendo isso. E quando a gente tem claro o porquê das coisas, o porquê de algum objetivo, é muito mais fácil a gente se manter no caminho. Então, não é qualquer coisa que nos distrai, tá? Então, aqui, foco no objetivo. O que vocês não estão tendo clareza é justamente isso. Por que eu tô fazendo isso? É como se vocês se distraíssem, cadê o resultado? E vocês esquecem o porquê que vocês estão fazendo isso. Por que eu tô buscando essa estrutura? Por que eu tô buscando esse resultado? No meu relacionamento, nas minhas finanças, no meu trabalho, ou seja lá onde for. Por que eu tô me dedicando tanto? Eu tenho claro isso? Se vocês não têm, é hora de parar e deixar isso mais claro ainda, mais vivo ainda na mente de vocês. Vamos continuar. Eita, Escorpião! Vocês estão buscando toda essa estrutura. É como se vocês tivessem deixado realmente um peso para trás. Vocês não querem viver algo que foi doloroso, que foi pesado, sabe? Para vocês. Então,
É como se vocês tivessem se dito assim, não, isso aqui eu não quero mais viver assim. Isso aqui pra mim não funciona mais. Eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo mais leve, sabe? E isso, como eu disse pra vocês, isso talvez seja a motivação que vocês precisam lembrar. Por que vocês iniciaram tudo isso, né? Beleza, onde eu quero chegar é muito importante, mas por que eu iniciei tudo isso? Onde foi o ponto de virada para mim, que eu entendi que daquela forma que eu tava eu não queria mais viver, não queria mais estar, tá? E aqui eu percebo vocês, se fizer esse movimento de manter o foco, com certeza, tendo essa estrutura mais à frente, mas principalmente tendo esse equilíbrio interno, essa sabedoria interna, essa profundidade em criar estruturas na vida de vocês. E quando eu falo criar estrutura na vida de vocês, tendo uma profundidade, é esse conhecimento interno. Claro que o que a gente aprende é muito importante, mas a força que a gente cria durante qualquer processo da vida da gente é fora de série. Tá? Então aqui tá me mostrando você se fortalecendo internamente. Para alguns aqui, tá? A gente pode estar falando desse fortalecimento interno, mas até mesmo com uma conexão com a espiritualidade, entendendo, né, a magia que existe aí dentro de ti, tá? E quando eu falo a magia que existe dentro de ti, é justamente essa questão da gente aprender a materializar as coisas que a gente deseja, né? Não somente através... a gente pode falar assim, não deixa de ser, né, a lei da atração, mas a lei da atração requer uma ação, nada se faz sozinho. A gente fala que o princípio, sim, é a questão do pensamento, mas tem o processo todo, requer o nosso sentimento envolvido, requer a nossa ação alinhada, requer a nossa coerência mental, emocional e energética, enfim, todo esse processo te traz, né, essa mágica, essa magia, que a gente pode chamar de lei da atração também, tá? Mas repito, a lei da atração não é essa coisa do pensar e funciona, como eu disse, é todo um conjunto. O buraco, gente, é muito mais embaixo, inclusive dá pra fazer um vídeo sobre isso. Mas não é o momento de falar sobre, não é o momento de aprofundar isso aqui pra vocês, tá? Mas entenda que criar algo na nossa vida, materializar, realizar, requer que tudo isso esteja alinhado. Então, esse processo tá te levando a ser o co-criador, né, da tua vida, de uma forma muito mais consciente. A gente sempre é o co-criador, seja das coisas boas, seja das coisas ruins, hein? Mas aqui tá me falando de fazer isso de forma consciente, tá? O que mais? Eita! Exatamente. Olha, Escorpião, essa leitura aqui tá me dizendo só volta pro teu foco. Basicamente é isso, tá? Continua indo adiante, continua focado, fazendo, construindo o que tu quer. Usa bastante a tua criatividade nesse processo. Aqui tá me dizendo também, sabe, o Cavaleiro de Paus, ele fala muito de ir, de tomar a frente, de arriscar, tá? Mas aqui tá me pedindo para fazer isso com um certo equilíbrio. Tá fazendo para ti, tá dizendo para ti ir em frente, mas de forma equilibrada, tá? Não impulsiva, não com pressa. É fazer o movimento com intenção. É fazer o movimento na tua vida com consciência, tá? Nossa, Escorpião, olha, a energia tá só te impulsionando para frente e te lembrando, né, que a melhor coisa aqui é manter o foco, que tu tá no caminho certo sim, que a estrutura vem, mas precisa passar por esse processo. Então, usa bastante a tua criatividade nesse momento, trabalha a tua energia nesse momento, que com certeza as coisas estão indo de acordo com aquilo que tu planejou, tá? Então, Escorpião, essa é a leitura para ti hoje. Aproveita, deixa aqui para mim nos comentários se fez sentido essa leitura para ti.
Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e ativa as notificações para receber todas as demais leituras também, tá bom? Um beijo e até a próxima!